Muito bem, estamos cá de volta e agora vamos tratar da origem do aconselhamento filosófico. Ilustrar para você, seu fundador, né, do ponto de vista concreto, né, ainda que existiram influências outras que, conforme veremos, vieram já há muito tempo atrás, né? Mas vamos então apresentar para você o fundador desse movimento, né, que é o Gerd Aschenbach. Veja, quem foi Gerd Aschenbach? Ele foi um filósofo alemão e em 1981, na cidade de Bergisch Gladbach, na Alemanha, ele realizou o que nós chamamos de uma consulta privada. O que é isso? Uma consulta onde duas pessoas se encontram e uma delas, né, fez o pagamento para ser atendido por alguém e esse alguém consultá-lo, né, e oferecer algumas considerações a respeito. E foi Gerd Aschenbach que realizou a primeira consulta privada, né, e que tinha como objetivo oferecer serviços às pessoas interessadas que buscassem na filosofia um elemento que poderia ser utilizado para a própria vida, ou seja, buscavam na filosofia um mecanismo para ser utilizado na própria vida da pessoa, de modo que ela pudesse analisar sua vida, pensar sua vida, que decisões tomar, que caminhos seguir. Bem, essa primeira ação de Aschenbach, né, essa consulta inicial, com o tempo ele deu um título específico, né, que é a chamada prática e consulta filosófica. Temos aqui o termo original em alemão, né? Mas essa prática e consulta filosófica, que cunhada por Aschenbach, ela foi, digamos, interpretada de modos diferentes, em lugares diferentes. Por exemplo, ao ser incorporada ao inglês, ela passou a ser traduzida como filosofia prática, ou também aconselhamento filosófico, que é o termo que nós estamos usando nesse curso, mas eles são muito próximos, ainda que alguns digam que a filosofia prática tem um caráter, digamos, mais abrangente, que não tão somente o aconselhamento, não é? Mas ao ser traduzida para o inglês, ela passa também a ser interpretada como filosofia prática. Em castelhano, a tradução desse movimento também se manifesta com o termo filosofia prática e também assessoramento filosófico. Mas, em todos esses termos, né, existe a ideia de que uma pessoa vai e é alguém ou pessoa que se torna ou é portadora de um conhecimento filosófico e passa a receber conselhos, ser aconselhada, né, a partir desse saber filosófico e a partir desse aconselhamento a pessoa passa, digamos, a refletir sua vida, a si mesmo, as questões existenciais que lhe incomodam. Bem, daí então o termo aconselhamento filosófico, que nós utilizamos para considerarmos como mais apropriado para o nosso tema. Atualmente, o aconselhamento filosófico ele tem sido desenvolvido em vários países. E eu destaco aqui especificamente, embora já sabendo que eu vou cometer algumas omissões importantes, né, mas só a título de ilustração eu gostaria de apresentar para vocês alguns deles, tais como o próprio Gerd Aschenbach na Alemanha, um outro que nós vamos ver muito aqui no nosso curso, porque nós nos apoiamos nele, em especial quando formos discutir os métodos do aconselhamento filosófico, que é o Peter Haab, também na Alemanha. Temos o Lou Marinoff, nos Estados Unidos, esse também muito famoso, a partir de seus livros, que nós vamos citar alguns deles aqui, né? O Schuster, na Holanda, o Tim LeBon, na Inglaterra, o José Barrientos Rastrojo e Mônica Cavalier, na Espanha, Oksana Kramer, na Argentina, Han Lahal, em Israel,
Marx Suter, que vocês verão com o seu Café de Farra, que nós trataremos em algumas das obras que nós vamos analisar no primeiro semestre do curso, né? Hernán Bueno, Vítor Jaramillo na Colômbia, enfim, entre outros. Então, esses são alguns dos filósofos, né, que se envolveram com o aconselhamento filosófico e têm disseminado esse movimento em vários países, né, ao longo desse tempo. Bem, dito isso, eu gostaria de contextualizar alguns dos estímulos, né, para o surgimento desse movimento. E dentre eles eu cito várias obras que buscaram apresentar a filosofia como um fármaco, ou seja, um remédio para a alma, que vocês verão, por exemplo, sendo defendido em especial por Epicuro, filósofo grego e outros, né? Enfim. Mas surgiram várias obras que buscaram trazer a filosofia para a nossa vida e, a partir da filosofia, refletir essa nossa vida. Então, eu cito aqui, por exemplo, algumas das obras. Por exemplo, Penso, Logo, Rio, o que Sócrates diria ao Woody Allen, Platão e um ornitorrinco entrando no bar, enfim, obras que buscavam tratar desse movimento. E, mais especificamente, vocês já estão vendo aqui, essa em especial, que de certo modo foi aquela que deu um insight, uma força nova para esse movimento, né? Que é a obra produzida pelo professor Dr. Lou Marinoff, chamada aqui no Brasil de Mais Platão, Menos Prozac, né? Onde, como o título aqui dessa obra original em inglês apresenta, né? Se busca aplicar a filosofia para os nossos problemas do cotidiano. Então, veja, esses são alguns dos bastidores, né, que originaram o movimento de aconselhamento filosófico. Agora, temos também os cafés filosóficos, né, que inclusive vão ser tema de nossa reflexão no primeiro semestre do curso, né, que surge a partir de Marx Suter, que em 1991, no domingo, às 11 da manhã, organizou uma tertúlia, né, um encontro, um debate filosófico no Café de Farra. E a partir daí se passou a discutir filosofia no café, com amigos, com pessoas que apreciam a filosofia, ainda que não tenham formação filosófica. Também foram intitulados de cafés socráticos, né, que buscavam recuperar os debates na Ágora, né, na Atenas, no século V a.C. Bem, como se pode ver, então, foram várias as origens, né? Elas surgem no consultório, elas surgem em grupos, nos olhares os mais incomuns, inclusive bares, diga-se de passagem, né? Nós vamos discutir isso no primeiro semestre, né? Pessoas que se reúnem em bares para fazer filosofia, enfim. Mas eu lanço para vocês de imediato uma questão para vocês pensarem comigo. Será que esse é um fenômeno novo? Veja só, eu trouxe aqui, vocês já estão vendo, né, há algum tempo, a imagem de Aristóteles. Veja, Aristóteles foi contratado para ser professor de Alexandre o Grande. Por que será que ele foi contratado para esse fim? De certo modo, nós podemos nos antecipar e dizer que ele possuía determinadas qualidades ou conhecimentos que, à época, se considerou importantes de serem transmitidos ou refletidos pelo futuro Alexandre, o rei de Alexandria, né? O futuro rei de Alexandria, né? Após a morte do seu pai, né? Mas veja só, a filosofia ao longo da história teve vários de seus representantes que estiveram presentes no aconselhamento, no fornecimento de informações, em consultas às pessoas, enfim, as mais variadas. Outro exemplo, eu cito aqui agora, René Descartes, por exemplo, que foi consultor da rainha da Suécia,
trocava cartas com ela, enfim. Antes de morrer ele se mudou inclusive para a Suécia, né? Mas ao longo do tempo é possível perceber que há um interesse da sociedade em se cercar de filósofos para obter informações. Veja, atualmente se eu te perguntar se você conhece algum comentador de programa jornalístico ou de programas que reflitam questões cotidianas, certamente você vai vir com o nome de filósofos ou pretensos filósofos que são chamados para essa função aqui no Brasil, em programas jornalísticos, né? Então, isso está presente. Temos palestrantes, os mais variados, né? Veja só, temos aqui um outro exemplo, Confúcio e o Lao Tzu, que eram filósofos da corte de imperadores chineses. Então, essa ideia de se apropriar de um saber por meio de alguém que faz filosofia e entender que isso é importante para a sua vida, para as suas decisões, não é um fenômeno novo. Ele, de fato, faz parte da história da filosofia. E para encerrar, eu cito aqui, por exemplo, digamos, um grande exemplo, né, dessa situação, que é o próprio Sócrates. Veja, o Sócrates, como nós sabemos, ele ia na praça pública e se punha a filosofar com as pessoas, inquirindo-as, problematizando-as a respeito de questões as mais variadas, procurando demonstrar a elas o saber filosófico, que na verdade é o não saber filosófico, né, na medida em que se desconstruía as verdades ou certezas das pessoas e as convidava a pensar a possibilidade de se fazer perguntas e se livrar de respostas fáceis, né? Mas ele acreditava que ao fazer isso, de certo modo, exercia um determinado papel. Esse papel era muito importante e o fez com maestria, né? Tanto é que sofreu com as acusações que nós sabemos, né, ao longo do tempo foram endereçadas a ele, mas havia um interesse de se propagar a filosofia, de se entender que a filosofia é importante para a nossa realidade, para refletirmos a nós mesmos, nossa condição no mundo, ou mesmo como nos portarmos no nosso cotidiano. Né? Eu não trouxe aqui outras imagens, mas eu cito, por exemplo, outros exemplos também, só para finalizar, tais como Platão, que, munido daquilo que ele considerava como, digamos, um caminho para a cidade justa, ele foi até o rei de Siracusa levar as propostas dele com o intuito de criar, quem sabe, uma cidade perfeita. Mas veja só, para você que talvez não saiba, né, ele foi preso lá e não foi para casa, afinal, o rei de Siracusa era um tirano, mas o próprio Platão percebia que aquele saber formulado a partir das indagações poderia vir a ser um instrumento para nós pensarmos nossa realidade e agirmos na nossa realidade. E os exemplos são os mais variados, né? Vocês verão as cartas de Epicuro, Sêneca, existem outros exemplos tais como as cartas de Leibniz, nas chamadas cartas para as princesas, em que ele discute filosofia e busca divulgar filosofia para a alta corte da Europa. Um outro exemplo é Bertrand Russell, né, filósofo inglês, que tem uma obra muito famosa chamada Os Problemas da Filosofia, onde no final dela ele mostra o quanto a filosofia pode estar presente em nossas vidas, de modo que nossas vidas ganhem em rigor, em profundidade, possam de fato auxiliar a fazer com que essas nossas vidas sejam plenas. Então, para encerrar esse momento, eu diria para vocês que, como vimos, o movimento ele tem uma data específica, alguém que pela primeira vez na contemporaneidade realiza uma consulta, né, filosófica, né? Mas ao longo da história da filosofia, como você pode ver, essa relação do filósofo e do saber filosófico
como um instrumento de consulta por alguém que considere esse saber importante, não é algo novo. Já existia na filosofia e em variadas épocas, né? Bem, dito isso, eu encerro por aqui. Na próxima videoaula, né, nós continuaremos a tratar desse tema. Muito obrigado. Até a próxima.